Tu imagina só se para ter uma cirurgia era preciso ter uma informação de alguém, de uma casa que alguém conhece, que tem uma casa de um hospital que alguém conhece, exato. que tem um doutor que, sendo pessoalmente simpático, aceita fazer a cirurgia a um preço mais baixo, enquanto poderia pôr mais alto porque toda a gente está a pôr mais alto. Ou seja, isto é tão absurdo. Ótima se pensamos analogia. em termos do direito, que porque quando falamos de habitação, que outra vez é um direito na nossa Constituição, precisamente como a saúde, aceitamos que isto seja assim. A habitação é um direito para todos, mas enquanto houver especulação imobiliária, rendas descontroladas e preconceito generalizado, muitas pessoas ficarão à porta desse direito. Ou, na melhor das hipóteses, ficarão num quarto, sem condições dignas e sem espaço para sonhar. Pessoas essas que, ainda por cima, são geralmente usadas como bode expiatório da crise da habitação. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Igualmente, o podcast e videocast sobre diversidade, equidade e inclusão da IKEA Portugal. Eu sou a Ana Marco e tenho comigo dois convidados para nos ajudarem a refletir sobre os problemas da habitação em Portugal. São eles o Simone Tulumello, bem-vindo, é geógrafo e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e a Sarah Gomes, colaboradora da IKEA Braga, que nos vai contar a sua história. Bem-vindos, obrigada por estarem aqui. E se calhar, antes de mais, e começo por ti, Simone, o que é a habitação? É mais um direito, como é suposto ser, ou na verdade é mais um bem? Enquanto que a saúde, fica toda a gente meio, pois, a saúde, mas a habitação é tipo, pois, olha, se puderes, se conseguires, tens casa, se não, batatas. A pergunta é o que é habitação, o que devia ser habitação? É isso, o que é e o que devia ser, na verdade. A habitação é um direito, é reconhecido por todas as organizações internacionais, os tratados internacionais, também por Portugal, na sua Constituição, o artigo 65 da Constituição Democrática Portuguesa, diz que todos e todas têm direito a uma habitação condigna e dá ao Estado a responsabilidade principal para garantir que este direito seja efetivado. Na realidade, em todos os países capitalistas, podemos assim dizer, a habitação é também um bem vendido, usado, arrendado no mercado. Então, encontrar o equilíbrio entre estas duas componentes é a questão que sempre foi a questão da habitação nos países capitalistas. Tu justamente fizeste a comparação com saúde. Com saúde também é o caso, não é? É um direito, mas é também um espaço para mercado. A questão é que na saúde todos concordamos que deve haver um coração, não é? Principal, que é o centro é a garantia pública do direito, e depois na margem há espaço para fazer dinheiro. É verdade que esta margem se está a tornar sempre mais ampla pelo retrocesso do Estado. Contudo, na educação ainda mais evidente, toda a gente fundamentalmente tem acesso, a partir das primárias, a uma escola pública de qualidade num país como Portugal. Com a habitação nunca se chegou ali. Não temos um sistema nacional de habitação, de fato. Temos pouca habitação pública em Portugal. Os países europeus, os países capitalistas foram construindo parques de habitação pública e social a partir depois da Segunda Guerra Mundial. Principalmente, Portugal chegou mais tarde, por causa da sua tardia democratização, principalmente. Temos cerca de 2% de habitação pública, comparado com 10, 15, 20% dos países onde os sistemas de habitação conseguem garantir melhor o direito ao acesso à habitação. E a outra coisa que temos é que fomos liberalizando o mercado, a componente do mercado, enquanto historicamente a forma de garantir o direito à habitação nos países europeus foi uma mistura de habitação pública ou social e de regulação do mercado, nomeadamente através do controle de preços, fundamentalmente, o controle de rendas, que é uma normalidade na maioria dos países europeus, de fato, que Portugal tinha numa forma mal feita, que era o congelamento de rendas, mas depois do congelamento de renda ter sido terminado, ainda há ali alguma coisa, mas fundamentalmente não existem os novos contratos. Temos um mercado completamente liberalizado, onde praticamente não há limites aos preços. Portanto, estamos a faltar, seja do lado da disponibilização de habitação a preços que as pessoas possam pagar através do Estado, de cooperativas, etc., seja em ter um mercado que possa funcionar
para as pessoas que oferem rendimento em Portugal. Então, estamos a ver uma habitação ser sempre menos um direito, é sempre mais um bem. E não só um bem, agora também um ativo financeiro utilizado nem só para extrair rendimento através da renda, que é a clássica forma de extrair lucro da habitação, mas agora também enquanto propriamente ativo financeiro. Há grupos, há empresas, há bancos, há atores financeiros que compram habitações só porque é um ativo que tem um valor, que se aprecia por si. Então isto está a levar que nem bem torna-se mesmo um ativo, como podia ser outro ativo. É interessante porque antes, quando se dizia assim, vivo dos rendimentos, era uma coisa que até era um bocado a denegrir a pessoa, tipo, não trabalha, vive dos rendimentos. E agora viver dos rendimentos é um projeto de vida quase para algumas pessoas, não é? Mas, e por outro lado também uma coisa que eu penso, eu tenho um filho e quando eu penso assim tipo, isto está tão difícil poupar dinheiro, olha, mas desde que ele tenha uma casa... Aqui há duas coisas, pelo menos, acho que vale a pena referir. Uma é que uma das componentes fundamentais do pacto social, não é, do pós-Segunda Guerra Mundial, mas também nos países democráticos, mas também que democratizaram tarde, como Portugal, foi a questão da cidadania proprietária. Ou seja, precisamente porque a habitação ficava um pouco ali no meio entre um direito e um bem, a forma de garantir uma plena cidadania era através da garantia da propriedade da habitação. Razão pela qual os Estados, ao mesmo tempo em que suportaram a habitação pública, também suportaram acesso à propriedade pessoal, não é, da casa. E Portugal fez isso, financiou com muito dinheiro o acesso à habitação própria, sobretudo a partir dos anos 80, não é? Com os governos de Cavaco Silva, principalmente, e aumentou a taxa de proprietários e chegou a 70-72% de famílias que vivem na sua casa de propriedade. Este pacto social agora parece estar a quebrar-se, as novas gerações não conseguem aceder a essa propriedade precisamente pela entrada de outros atores no mercado em competição com as famílias jovens, não, que iniciam a sua carreira habitacional, e portanto ali pode começar a ver que enquanto a habitação se torna um ativo por estes novos atores, a cidadania proprietária está a perceber que não funciona bem como instrumento, né, de crescimento pessoal. Exato. Ao mesmo tempo que os salários se tornam sempre menos centrais na formação da riqueza, né? O trabalho está a ser marginalizado na produção da riqueza em todos os países e também em Portugal, a forma para garantir a riqueza para as classes médias e medio-altas é sempre mais através da extração de rendas. Então, comprar uma casa, investir através de uma casa, uma, duas, se possível. Então, temos sempre menos, no futuro teremos menos famílias vivendo na sua própria casa, é um grupo mais pequeno que terá sempre mais casas através das quais extrai o rendimento. E isto é progressivo, ou seja, não será assim durante muito tempo, não é? Se não fizermos nada, vai continuar já nesta direção. Deixa-me só introduzir aqui a Sarah, porque para já há aqui uma questão interessante, que é, na Lei de Bases da Habitação está consagrado que a habitação é direito para todos, imigrantes, inclusivamente todas as pessoas, independentemente das condições financeiras, de saúde, etc, etc. Tu sentiste que foste contemplada por essa lei, ou seja, tu alguma vez tiveste alguma dificuldade enquanto imigrante, vieste do Brasil? Sim. Como é que foi a tua história nesta busca por encontrar a tua casa? Bom, enquanto proprietária, não, mas para arrendar algumas dificuldades, algumas complicações. Okay. Principalmente quando era por ligação, eles percebiam que eram brasileiros, né, eu e o meu companheiro. Mas basicamente o que o Simone falou em relação à capitalização é muito interessante ver isso sendo feito na prática. Eu acho que eu já passei por todas as fases possíveis, eu já arrendei um quarto, já arrendei um apartamento e hoje eu tenho uma casa. E basicamente quando foi na época que eu ia arrendar esse apartamento, que teve um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Mas em relação também a essa questão da capitalização, em relação a crescer mais esse rendimento, aumentar as rendas, a pessoa que estava antes, ela ficou 3 meses e teve que sair, e tentou passar o apartamento pra gente que estava procurando na mesma época. E ele já tinha recebido o apartamento com um aumento de 100 euros, e ele ficou 3 meses,
E quando o proprietário foi fazer o contrato pra gente, teve um aumento de mais 100 euros. Então foi aquela coisa do tipo, nossa, incrível. Então, assim, sei lá, 4 meses o cara teve um aumento na renda dele de 200, que a gente saiba, né? Que a gente saiba. Sim, claro. Mas essas dificuldades a gente conseguiu superar, embora eu pelo menos acredite particularmente que o governo tem que ter uma gestão maior em relação a isso, sim. Claro. Por acaso, eu também tenho uma boa história dessas, vou partilhar, não sei se não terei partilhado também na temporada anterior do Igualmente, mas é sempre uma boa história sobre habitação para contar, que é, eu vivia numa casa com uma renda bastante aceitável naquela altura, isto já foi em 2016, sim. Mas já era assim uma coisa, isto foi uma descoberta que nós fizemos aqui, espetacular. Até que de repente começamos a saber por portas travessas, ainda faltava algum tempo para o contrato renovar, que a intenção do proprietário era transformar a casa num alojamento para estudantes. Ok. E que ou nós nos punhamos a andar, isto eu felizmente consegui ter uma informação, ou nós nos punhamos a andar dali para fora, ou então íamos ter de pagar uma renda que era muito próxima do dobro daquela que estávamos a pagar. Meu Deus. E nós dissemos adeus, vamos fazer a nossa vida para outros lados. Viemos a ver depois, por curiosidade, encontramos a nossa casa alugada a estudantes. Nós pagávamos inicialmente 600 e tal euros e estava a ser alugada a 500 euros por quarto. Por quarto, sim, claro. E depois o que aconteceu, que foi a ótima chapada de luva branca, que veio a pandemia, não havia estudantes para ocupar aquela casa, eles tinham feito obras na casa, uma renovação total, e a casa volta ao mercado, e eu, com uma renda mais baixa do que aquela que eles nos propunham, não é? E eu digo assim ao meu marido, vamos para lá outra vez. Agora eu vou voltar. E fomos, ainda tivemos lá 1 ano e picos, e depois pronto, fomos para outra casa, mas foi quase assim, tipo, esta casa, além de ser uma casa que a gente gostava muito, vamos mandar esta chapada de luva branca neste... Mas isto são coisas que acontecem perversamente, não é? E que acontecem nas costas de quem está ali a desfrutar do seu direito de viver confortavelmente numa casa, e alguém está a conspirar nas suas costas. Tu imagina só se para ter uma cirurgia era preciso ter uma informação de alguém, de uma casa que alguém conhece, que tem uma casa de um hospital que alguém conhece, que tem um doutor que, sendo pessoalmente simpático, aceita fazer a cirurgia a um preço mais baixo, enquanto poderia pôr mais alto porque toda a gente está por mais alto. Ou seja, isto é tão absurdo. Ótima se pensamos analogia. em termos do direito, porque quando falamos de habitação, que outra vez é um direito na nossa Constituição, precisamente como a saúde, aceitamos que isto seja assim, ou seja, há ali alguma coisa, a que ponto desistimos, não é, de pensar a habitação como um direito, então, claro. Principalmente. E são todos exemplos que demonstram o fato que quando a habitação não é considerada primariamente como um direito, as políticas não construem a habitação como um direito, depois está tudo na sorte, na capacidade de se orientar nos contatos pessoais, quem é que tem menos contatos pessoais? As pessoas migrantes, as pessoas pobres. Ou seja, por absurdo, acaba que as pessoas que são já mais privilegiadas por ter melhores salários, melhores redes de contatos, melhores trabalhos, têm mais oportunidade de encontrar casas que as pessoas que mais precisariam não conseguem ter, porque quem é que conhece mais pessoas que têm casas para arrendar? Quem está numa classe mais alta. Ela pode conhecer pessoalmente, então vai lá, dá um jeitinho, etc. Então é uma perversão completa, porque entramos num campo que não é um campo da distribuição de um direito, mas de uma mistura de mercado. Mas sobretudo mercado. Sim, não, mas no mercado depois há sempre relações individuais e pessoais, ou seja, também é outra coisa, aquela ideia do mercado como um instrumento que garanta a distribuição dos valores. Não, depois no mercado relações de poder, há conhecimentos, amizades, há famílias, não é? Todas estas coisas que tornam, não é verdade que somos todos iguais a competir no mercado. Não somos. Pois. Aliás, a Sarah estava aqui a falar das suas dificuldades como imigrante, não é? E bastava o seu sotaque para ser um obstáculo. E o que é também particularmente aviltante na situação em que estamos é que os imigrantes estejam a ser um bocado usados como bode expiatório para a crise, como eu dizia inicialmente aqui na introdução do episódio. Como é que tu vês isso? Ou seja, a mim parece-me que está-se a fazer sapateado em cima das verdadeiras razões
acenando com esta bandeira de que imigrantes ocupas, não é? Que é uma realidade, bom, enfim. Basicamente o imigrante tem sido usado como bode expiatório para muita coisa, né? É fácil, é, isso, é bom, é vulnerável, então é fácil pisar em quem já tá ali embaixo. Uhum. Mas é uma questão também de reflexão e de pensamento crítico, que falta um pouco para muitas pessoas. Então, se você acredita que uma pessoa, que nem o Simone falou aqui perfeitamente, que é uma pessoa que chegou com pouca bagagem social, cultural daquele local, não tem os conhecimentos, não tem não tem aquelas interligações que todo mundo tem, que vai fazendo durante a sua vida. Ela vai ter algum direito a mais que você, ou que ela chega e já tem acesso à moradia. Tem muita gente que fala isso, eles já chegam, ganham casa, ganham pensão. Gente, quem me dera. Claro. Eu adoraria, mas infelizmente nunca aconteceu, nunca ouvi falar de ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário. Era uma casa gratuita. Não, eu tive que procurar um quarto. Aterrava e era morrer de frio no quarto. A sua casa é gratuita. De luxo. Então, como é que se muda esta narrativa? Contando as histórias. Eu acho que é importante contar as histórias. Temos ali em Portugal um dos clássicos problemas que se fala sempre nas políticas públicas: não temos dados. É verdade, também na habitação temos menos dados do que precisávamos, mas os dados por si às vezes não conseguem contar essa história. Ou seja, os dados dizem que efetivamente há muitas pessoas migrantes que nas cidades grandes, sobretudo como Lisboa, mas imagino que em Braga esteja a incrementar, no Porto com certeza, estão obrigadas a viver em sobrelotação. Muitas pessoas numa casa alugando um quarto. É que, de fato, se tu olhas os dados, diz efetivamente nessa casa você consegue extrair uma renda maior por causa das pessoas imigrantes. Mas é sempre ali. Imaginem que um médico estivesse a fazer cirurgias de baixa qualidade a pessoas que só conseguem chegar para ele a preços mais altos, dizer que a culpa era dos pacientes. É completamente surreal. Mas ali eu acho que a questão é que são expressões, contudo, de um problema que é reconhecido. Esta fratura, não é, desta cidadania proprietária de que falávamos, está a ser sentida pelas pessoas, até pelas pessoas que têm casa de propriedade, mas que não conseguem ajudar os filhos a entrar no mercado. Então, se a narrativa do Estado é uma narrativa que não reconhece o problema fundamental do direito, precisa encontrar uma justificação para dizer porque isto que sempre funcionou para o meu pai, para mim, não está a funcionar para os meus filhos. Qual é a razão? É muito simples dizer, são os imigrantes. Aliás, quase imigrantes, eu também sou imigrante, mas ninguém atribui essa responsabilidade a mim, embora com certeza pelo meu salário de professor universitário contribuiu mais a fazer aumentar os preços do que uma pessoa brasileira que trabalha numa empresa normalmente, não é? Então obviamente ali também quem é ninguém, ou seja, agora também um pouco se fala, não é, de imigrantes que não são bem imigrantes, norte-americanos, não é, que compram as casas, etc. Mas ali sempre não estás a ver a extrema-direita a dizer, fala-se, porque esta questão dos digital nomads começa a entrar no debate, mas depois os partidos não tocam nisso. Não, porque esses são os imigrantes que lhes convém, não é? Sim, mas que convém a quem? Pois também estamos, convém a quem? Tipo, ou seja, é verdade que fazem aumentar o PIB pessoas que têm normalmente o seu rendimento fora do país, que fazem a economia fora do país. Sem dúvida. Sim, é verdade que gastam aqui, mas gastam em quê? Gastam em casas. O dinheiro que gastas em casa não é redistribuído pela comunidade. Sim, impostos não pagam, tipo, sim, consumem, mas sempre mais consomem em espaço que são pensados só para eles e elas. Que também uma comunidade muito fechada. Está fechando sempre mais. Está em Lisboa, está evidentemente a haver tipo mais camadas de vida, e também graças às plataformas que fundamentalmente permitem certas pessoas usar certos serviços de uma forma completamente desligada dos outros, não? Sem transporte público, sem os espaços tradicionais da socialização. Há tipo camadas diferentes no rooftop. Está a festa do digital nomad, 2 andares embaixo estão os migrantes, os 10 num apartamento. Isto vai tornar sempre mais difícil depois construir uma comunidade política capaz de, porque cada um tem a sua vida, a sua forma de ver diferente. Estamos... Olha, eu vou convidar-vos, porque depois até quero, Sarah, que me contes a história da tua casa, porque tu agora és proprietária, e vou imaginar que seja a tua casa de sonho, mas é um sonho que estás a moldar com as tuas próprias mãos, mas já vamos falar disso. Vou convidar-vos a ver uma pequena prospeção que eu fiz junto dos colaboradores da IKEA sobre a sua ideia de casa, as suas casas de sonho, e o quão tangível esse sonho é para eles, por isso voltamos já para comentar.
Como é que descreverias a tua casa de sonho? Uma vivenda, assim com um espaço verde. Preciso ter espaço para os meus futuros filhos. Com janelas grandes e muito verde. Sem trânsito. Consegues em tua casa criar assim um cantinho que reflita um bocadinho desse sonho? É o cantinho das minhas plantas. O sítio onde eu sinto mesmo que é a minha casa e que tem que ser à minha medida é a cozinha. Para já vai ter que permanecer um sonho, até porque não é nada fácil encontrar casa. Não é nada fácil, não é novidade nenhuma. Sarah, como é que foi o processo de encontrares casa? Que tipo de casa é? O quanto é que ela corresponde a esse sonho de que toda a gente fala aqui com alguma esperança? Eu acho que ela corresponde 100% do que as pessoas falaram ali. E é uma realização também de um sonho meu enquanto criança, que eu sempre quis morar num lugar cercado de verde, sempre quis ter animais, né? Como se fosse uma quinta, basicamente. E a gente conseguiu encontrar uma casa. Portanto, fora de um centro urbano. Sim, Ok. mas em ruínas. Ok. Nem tudo é como a gente sonha. Claro. Mas, graças a Deus, é um lugar muito tranquilo. Como a menina falou ali, a primeira, sem trânsito, sem nenhum tipo de incômodo, mas com esse incômodo de não ter... A casa não estava feita, basicamente. Ela era uma casa considerada uma ruína. A gente estava até a brincar que não tinha chave, né? Não Sim, teve entrega da chave, porque não tinha chave, não tinha Esta é a sua casa e toma, entra aí, entraste pela porta que não tinha, não havia porta, se calhar. Exatamente. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Exatamente. Pois, exato. Literalmente. E a gente teve que começar a fazer isso do zero. A gente não tinha experiência nenhuma e a gente foi aprendendo, estudando, fazendo todo esse processo manualmente mesmo. Isso é incrível. Ao longo Sem contratar empresas. A gente contratou 2 vezes, que eram coisas assim obrigatórias. Mas a gente se arrependeu ainda assim. não foi muito bom. Pá, não é fácil, não é fácil. Não. E por isso até percebo que tenham mais vontade de ser vocês também, não só por uma questão financeira também, que vai ficar exatamente como a gente como queria. vocês querem. E aprenderam a fazer coisas que não eram... mestrado em trolha, basicamente, porque já sei. Pronto, muito quando eu quiser mais fazer obras em casa, vou chamar pode a Sarah. Pode me chamar. Isto é interessante porque não sei se isto tem a ver com uma coisa que houve sempre em nós ou se tem a ver também com a pandemia, que é este sonho meio bucólico de sair da cidade, mas também empurrados certamente, lá está, pelos preços absolutamente proibidos dos grandes centros urbanos. Porém, este direito à habitação também inclui o que está à volta da habitação, exato. Não é? Ou seja, tem essa parte muito infraestruturas boa, e exatamente, etc. Tem essa parte muito boa de estar tranquilo, o contato com a natureza, tudo muito legal, mas a gente tem uma fragmentação de todo o entorno, né? Aquele ecossistema urbano ali que não funciona tanto na parte rural. Claro. Então a parte dos transportes, infraestrutura. O meu caso específico, a nossa casa ficava numa rua que basicamente não tinha nenhuma outra casa ocupada. Ok. Nessa parte da rua. E no resto da freguesia eram basicamente sempre idosos, casas com muitos idosos mesmo. Então chegamos nós, né, eu e meu namorado, 2 pessoas jovens sem filhos, e depois o outro vizinho conseguiu comprar outra casa, que era mais ou menos a, sei lá, quase 1 quilômetro da nossa, e ocupou uma família, que tem crianças. A escola da freguesia, ela tá fechada por razões de não existir crianças, basicamente. Claro. E tem essas crianças que elas estudam sei lá onde, não faço ideia, e não tem com quem elas brincarem, então às vezes a gente comenta, tipo, com quem essas crianças vão brincar? Eu tenho amigos até hoje que eu cresci brincando junto, mas elas eu não sei com quem elas vão brincar, né, se elas continuarem ali, enfim. Claro. A infraestrutura tem que estar sempre adequada também a suprir de serviços aquelas zonas. Claro, é uma espécie de extensão da tua casa, exato, não é? O transporte, em relação ao transporte também. A gente tem que ter essa integração, né, não adianta ter a moradia, mas se a moradia ela estiver isolada, claro. Tantas casas abandonadas. Este sonho lindo, que apesar de tudo a Sarah conseguiu cumprir, ou está a cumprir, depois bate contra este isolamento, não é? Então, quando a gente fala sobre essa questão do migrante ser o culpado pela ausência de casas ou pela questão do preço das rendas, se você não tem uma regulamentação dos valores das rendas, se você não tem a infraestrutura que consiga escoar essas pessoas para onde tem casas, sim, e muitas casas disponíveis. Sim. Espaço para construir também. Se as casas disponíveis não estão em condições de alguém morar lá dentro sem que tenha que fazer um mundo de reformas, como é que o imigrante é culpado, sabe? Claro. Mas enfim, né? É tão óbvio, não é? Não demora tanto a chegar nessa parte, mas enfim. É tão óbvio, mas lá está, não é a narrativa que convém, né? Lá está. Tem que pensar um pouquinho. Então. É isso, como é que se vai, tem que se repensar todo um planeamento de território que...
A lei de bases da habitação, além do direito à habitação, fala do direito ao habitat, ou seja, que a habitação não é só habitação, mas é como tu dizias justamente, tudo em torno, todas as necessidades. A questão é que não podemos todos ter uma moradia, ou seja, o exemplo dos Estados Unidos, das cidades feitas fundamentalmente de moradias, sabemos que são completamente insustentáveis, etc. Então ali haverá sempre de alguma forma, né, uma troca entre o espaço da habitação e os serviços. Não podemos imaginar de ter em todas as áreas da cidade a baixa densidade ou mesmo a intensidade de serviços que temos na cidade central, não é? Na cidade mais compacta. Contudo, uma coisa é não ter a mesma densidade de serviços, uma coisa é não ter completamente serviços. Nós em Portugal tivemos este problema de fases diferentes de expansão, depois de regresso para o centro do investimento, feita muito pouco de forma planeada e muito mais deixando que fosse o dito mercado, nos anos 80 e 90, fomos expandindo as cidades muito rapidamente, havia muito esta tendência, até cultural nessa fase, de querer a casa, com acesso ao carro, perto do centro comercial, não é? Perto das autoestradas, etc, etc. Então se expandiram muito as manchas urbanas, os serviços foram acompanhando, mas muito lentamente, aliás, de uma forma completamente muito pouco regulada e com muito pouca qualidade. Quando estávamos a começar a pensar o que é que fazemos destas novas centralidades, vamos planear, vamos oferecer serviços, podemos ter uma área metropolitana mais equilibrada, logo muda o paradigma de investimento, todo investimento volta para os centros urbanos. Mas no entanto, isto expulsa as pessoas para fora, não é? Algumas porque querem o espaço, a questão da pandemia também, e outras porque não têm dinheiro para viver na cidade, conseguem. Claro. Então não temos uma forma efetivamente de pensar isto, planeamento, não é? Planear, decidir como oferecer uma cidade que funciona, que tenha direito aos vários serviços a todos os lados, claro, outra vez com diferenças, sabendo que não haverá sempre a mesma possibilidade de ter tudo a 5 minutos de casa numa área a mais baixa densidade do que no centro, mas sim, mas conseguir que seja fazível. Exatamente. Pronto. Eu, por exemplo, uma coisa que digo é que a política de habitação mais consequente que fez os governos Costas nos vários anos foi uma política que não era de habitação, foi o passe gratuito na área metropolitana de Lisboa, porque a questão dos custos dos transportes estava a bloquear muita gente que não conseguia pagar habitação na cidade, mas sobretudo famílias com mais filhos. A ideia de gastar 500 euros por mês, porque chegavas a pagar tanto em transportes, não compensava. Portanto, o passe gratuito deste ponto de vista permitiu, mas outra vez de forma completamente desregulada e não planeada, muitas pessoas saírem. Então precisamos de voltar a fazer planeamento, então juntar a regulação do mercado, porque eu acho que precisamos mesmo regular os preços com umas escolhas políticas, onde é que queremos que haja centralidades, que haja nova residência, onde não precisamos construir. Em Portugal temos muitas casas, mas precisamos reabilitar muita coisa, e precisamos que não se reabilite só para turismo, para investimento, mas para que as pessoas possam viver. Todas estas coisas precisamos de planear uma escala mais ampla que a municipalidade. Outro dos problemas que durante o período da Troika o governo de centro-direita fez uma série de reformas ao sistema de planeamento que fundamentalmente retiraram poder aos planos supramunicipais, aos planos regionais, aos planos setoriais, etc., voltando a dar toda o poder aos municípios. E os municípios têm muito aquela pressão que mais se construi, mais se reabilita e mais dinheiro recebem. Então também ali mostrar obra, não é? Aquela exato, primeiro, para muitos municípios as taxas de urbanização são a primeira praticamente fonte de rendimento para pagar serviços. Então se não voltamos a ter uma escala mais ampla de planeamento mesmo, sobretudo das áreas metropolitanas e de regiões como Braga, Guimarães, Porto, que são fundamentalmente grandes áreas metropolitanas, só teremos esta corrida para um lado para o outro, com serviços públicos a chegarem sempre muito tarde. Muito tarde, é verdade. Sarah, tu agora imagina outra coisa, que é tu indo para esse sítio onde devias mais pessoas idosas, pouca gente, 2 crianças, coitadas, que nem sequer têm direito a ter uma infância com aquelas recordações que envolvem esses serviços estarem próximos e contribuírem para todo esse imaginário. Como é que tu, como imigrante, foste recebida nessa comunidade?
É uma comunidade. Porque muitas vezes também a vontade é sair dos centros urbanos, mas nos centros urbanos estás um pouco mais diluída na multidão, não é? Ali a gente foi recebido com... todo mundo se conhecia há literalmente 60 anos. Mais, 60 anos mais. Então ele já tem uma inter-relações ali até meio complexas. Quando chega um indivíduo novo ali, então os olhos já se viram. Mas a gente caiu na graça de um dos mais... como é que eu vou dizer? Dos mais populares ali. Então a gente meio na hierarquia social ali daquela zona. Na hierarquia social ali a gente foi aceito. Exato, o gatekeeper ali da zona. Mas é interessante isso que o Simone falou em relação aos Estados Unidos, e que também se encaixa muito com o que a gente vive ali. Nos Estados Unidos você tem uma obrigatoriedade, basicamente, de ter um carro, né? E eu sinto muito isso ali onde a gente mora também, que também se interrelaciona com essa questão dos serviços. Então, tipo, a questão dos transportes tem que ter o planeamento em conjunto, não dá pra... Isso tem que estar em coesão, porque se não tiver o transporte planeado junto com a questão da moradia e parques habitacionais que sejam construídos ou casas reabilitadas, não adianta de nada, basicamente. E pra mim é um pouco estranho também em relação a pensar que o acesso a esse bem, que é a moradia, né, acesso a esse direito, que é a moradia, tem que estar correlacionado à posse de um bem que é um carro. Exatamente. Então, se você não tem um carro, você tem obrigatoriamente ficar ali restrito àquela zona ali, próximo ao seu emprego. Isolado? Se você sai dali, você também já não tem mais acesso ao emprego, à saúde. Então você fica sempre, quais bolinhas eu vou manter no ar? É verdade. Você não consegue ter acesso a tudo. Então, o acesso aos direitos acaba sendo sempre condicionado a um privilégio ali relacionado à sua renda. É verdade, porque eu própria tenho um pouco este sonho bucólico, mas não tenho carta de condução. Exato, esse é o meu problema. Agora com os carros autónomos. É verdade, sim, eu vou tirar. Mas isto não seria um problema se de facto houvesse uma rede de transportes que assegurasse que nunca estaríamos totalmente isolados e que eu podia tranquilamente viver, sei lá, 80 quilómetros do meu local de trabalho e que se chegaria... É o direito de ir e vir, né? Que você acaba por perder, porque não tem autocarro. E às vezes quando vejo assim, paragens de autocarro isoladas assim no meio de uma estrada, sei lá, assim, no Alentejo, assim, penso assim... Será que alguém apanha? Será que o autocarro passa aqui? Exato. Será que é como a música do Sérgio Godinho, como à espera do comboio na paragem do autocarro e nada acontece? Mas bom, é interessante que tu também sejas imigrante, Simone. Apesar de todos os privilégios que já enumeraste há pouco, mas que também te dará uma visão particular desta realidade enquanto geógrafo, até por teres um termo de comparação com a Itália de onde vieste. Como é que isso afeta a tua visão sobre Portugal e sobre esta crise em particular? Eu sou italiano, sou do sul da Itália. Aliás, a Itália, com exceção de algumas metrópoles, nomeadamente Milão, Bologna, Florença, principalmente, é o único país europeu onde os preços da habitação não subiram nos últimos 15 anos. Uau. Porque ali está a haver mesmo uma crescente polarização entre os centros do crescimento econômico. Em Milão, a situação dos preços da habitação é muito comparável com Lisboa, etc. Os preços a subirem rapidamente, muito investimento, muita financiarização, etc. Enquanto nas cidades secundárias, por assim dizer, Palermo é a quinta cidade maior, mas contudo na hierarquia econômica é uma cidade secundária. Os preços no geral não sobem, mas sobem nos centros históricos por causa do turismo. Então há muitas componentes parecidas e diferentes. Ou seja, esta questão da habitação, eu não gosto muito de usar a ideia de crise, porque a crise é como se fosse um momento. Exato. Já tipo, a questão da habitação... Já dura demasiado tempo, já é identitário quase, não é? Engels, é verdade, é crónica, exatamente. Engels fala da questão da habitação em 1872. As palavras do Engels, então, do fato que a construção privada é só para as classes abastadas, descrevem perfeitamente o que acontece hoje. Mas pronto, além disso, que é uma questão da habitação é global, obviamente em certos lugares é mais, Portugal talvez é um dos focos da intensidade disto, mas conseguimos ver que depois as dinâmicas, não, da transformação da habitação num ativo, do papel do turismo em piorar a situação do ponto de vista da habitação, embora tenha algumas componentes de crescimento econômico, são muito evidentes. Eu até como investigador gosto
da abordagem comparatista, não é? Então, ver contextos diferentes. Na Itália, pelo menos, temos vale a pena mencionar isso, porque um dos outros grandes problemas da habitação em Portugal, que na Itália é muito menos grave, é a qualidade construtiva ao longo, sobretudo, das décadas entre, tipo, 1920 e 1980, se construiu muito mal em Portugal. E não é por acaso que Portugal é o primeiro ou segundo país por pobreza energética na Europa. Verdade. É parcialmente uma questão de rendimentos, mas não só isso, é também uma questão que temos um parque habitacional construído que é muito difícil aquecer, não é? Depois há todos os mitos, que nunca é frio, não, é absurdo, etc. é absurdo. A gente sofre muito frio neste país, é um frio, fato. muita umidade, muito frio, muita umidade. Problemas de umidade em todas as casas onde vivi. Esses são custos de habitação que esquecemos. Quando se calcula a taxa de esforço da habitação, devia se incluir o custo com aquecimento, com energia, etc. E agora somos um dos países que paga menos energia. Portugal tinha dos custos de energia mais altos da Europa, até a guerra na Ucrânia. Depois, com os preços, como nós estamos desligados, né, desse lado, agora somos dos mais baratos. Contudo, continuamos a ser primeiros, segundos, com a Grécia, depende, é uma bela competição para quem mais... É isto o fato de ter tido historicamente uma construção de maior qualidade na Itália, faz com que o problema seja um pouco menos intenso. Ok. Aí. Gostava de acabar este episódio com uma mensagem de esperança. Não sei se alguém se atreve. Bom, tu, Sarah, a tua mensagem de esperança é: tu conseguiste, não é? Sim. És um exemplo. A questão é procurar, assim, sinceramente. É cansativo procurar casa? Sim. É cansativo principalmente porque você tem que visitar muitos lugares, você tem que considerar todas as questões que você vai ter que fazer ou não, ou o que você vai ter que abrir mão, e você vai ter que abrir mão de alguma coisa, não tem como você ter tudo. A gente abriu mão de ter uma casa pronta, a gente está tendo que, né, ter essas questões em relação à obra, em relação à remodelação toda da casa, reabilitar mesmo a casa, colocar ela com algum conforto térmico, porque obviamente não tinha. Aprender coisas sobre remodelação, que a gente não sabia nada, mas basicamente, pelo menos para mim e até agora para nós, tem valido muito a pena. Então Acho que isso é um exemplo que pode ser muito entusiasmante para as pessoas. Eu pessoalmente eu não tenho essa visão sequer. Eu olho para uma casa e se ela não estiver pronta, eu não consigo ver lá a casa. Não, é tipo, se for uma ruína, eu não consigo ver uma casa aqui, não tenho essa visão. Por isso é que depois uma pessoa tem que confiar noutras pessoas, mas é possível nós aprendermos a ter essa visão, não é? Sim, sim. E a construí-la e a erguê-la. Simone, queres deixar uma mensagem de esperança? Sim, claro. Infelizmente nem toda a gente vai conseguir, não há suficientes ruínas para toda a gente. Também é verdade. Aliás, uma coisa divertida que é durante o PREC, o processo revolucionário em curso, quando foi lançado o SALO, este programa de apoio, não é, à autoconstrução, os grupos de esquerda diziam, não, nós não vamos fazer isso, porque já somos explotados no trabalho diariamente, não vamos também ter que construir a nossa própria casa. Então, a quem quer fazer é muito bem, mas não podemos obrigar, dar a toda a gente a sua responsabilidade para temos que responsabilizar o Estado Social. Exato. Claro, mas a certeza. minha esperança existe é a questão, quando estávamos a falar dessa crise da cidadania proprietária, acho que ajuda a levar a que se comecem realmente lá fora a questionar toda uma série de mitos sobre a propriedade, a problematizar estas associações da casa enquanto bem ativo. Eu acho que está a mudar. A política não está a acompanhar isso, não é? A política eleitoral, os partidos que têm uma visão da habitação como direito recolhem pouquíssimos votos. Contudo, acho que lá fora é muito evidente que coisas que eram assumidas de forma muito fixa há muitas décadas em Portugal está a começar a mudar, precisamente a gente está a perceber-se que não é bem como nos foi contado. Então a minha esperança não é um novo PREC, embora qualquer dia, mas é que seja do lado da sociedade finalmente um requerimento pesado para dizer isto não pode ser assim, porque isto não vai continuar assim. A minha esperança está ali, que emerga realmente uma força popular para pedir, e há sinais do que os pontos que é preciso juntar estão ali. Vamos ver se alguém consegue juntá-los. Esperemos que sim, esperemos que sim. Obrigada, Simone, obrigada, Sarah. Eu relembro que há mais episódios do Igualmente disponíveis para ouvirem e para verem também no Spotify e no YouTube. No próximo episódio vamos contar a história de uma desportista
que aos 13 anos deixou de jogar ténis por não conseguir ver a bola, mas que mais tarde se tornou campeã paralímpica de atletismo. Um mundo normativo e capacitista não tem pedalada para esta convidada, por isso não percam. Até lá.